importante da Bíblia Sagrada. A Bíblia é toda importante, mas o livro do Apocalipse que fecha tudo, é o final de tudo. Ele fala do princípio do fim. E você vê que poucos pregadores gostam de pregar o Apocalipse. É verdade. É difícil você vai na igreja e alguém está pregando o Apocalipse, porque não dá dinheiro. Aleluia. Aleluia. Mas sem ele, irmão, a Bíblia não existiria. Aleluia. Você sabe que esse livro, ele é um livro de mistério das coisas de Deus. Até mesmo você vê os teólogos, os estudantes, hoje eu estava vendo o debate de alguns teólogos, alguns sábios, né, irmão? Sobre quando Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo, parece que 8, por exemplo, conversando com os discípulos, ele disse assim, alguns de vocês que aqui estão, não vão provar morte até que veja o Filho do Homem glorificado. E sabe onde eu estava debatendo? Lá na transfiguração do monte. Quando Jesus transfigurou ali, apareceu, né? Apareceu seu rosto brilhando, e uma nuvem por cima, uma glória, e algum disse assim, aí apareceu Moisés conversando com ele. Aí ele faz uma tela para Moisés e tal, e conversando ali, tiveram um arrebatamento, uma transfiguração naquele momento. E os teólogos só bateram aquilo, mas não falaram lá no verdadeiro livro, né, irmão? Mas se você ler o livro do Apocalipse, porque ver Jesus glorificado, o discípulo, alguém dali, Jesus disse, não morrerá sem ver Jesus glorificado. Viu? Quem foi que não morreu sem ver Jesus glorificado dos apóstolos? Aleluia. Todos eles foram assassinados, morreram, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outro morto com espada. E quem foi que não conseguiram matar até que ele viu a visão? Aleluia. João. Aleluia. Aleluia. João jogaram dentro do tambor de óleo quente, diz a história dos que eles contam a morte dos apóstolos, dentro do tambor de óleo quente, ele saiu de lá vivo. Aleluia. Aleluia. Eles mandaram para a ilha isolada chamada Pátimo, ali ficaram naquela ilha isolada. E ali Deus apareceu a ele. Se você ver o livro de Apocalipse, o primeiro capítulo do livro, quando João se manifesta falando do livro, o capítulo 1, versículo 9 diz assim, o título é A Visão de Jesus Glorificado. Olha aí onde está, o mistério que eles estão falando lá atrás. A visão de Jesus glorificado está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, leia lá. O título é A Visão de Jesus Glorificado. Quem viu Jesus glorificado, João? Aleluia. Irmão, o livro do Apocalipse, João teve uma visão que nem o apóstolo teve. Ninguém, nem apóstolo, nem profeta, todos tiveram visões. Visões, irmão. Arrebatamento, visões em parte. Mas ninguém teve uma visão tão ampla, tão completa como João. João não teve uma visão aqui na terra, ele dormiu e teve uma visão não. João foi arrebatado e foi lá e viu tudo como iria acontecer. Aleluia. Ele contemplou-se como nós contemplamos um ao outro. Glória a Deus. Eu estava na ilha chamada Pátimo no dia do Senhor, quando ele foi chamado, arrebatado lá. Aleluia. E aqui é o dia em que é muito importante para nós, a igreja. Era o dia principal em que se devia abrir um livro que estava selado. E se o livro não fosse aberto, não haveria salvação para ninguém. Aleluia. Alguém teria que abrir aquele livro. E você vê que ali naquele momento foi consultado, João disse que foi consultado todo o ser vivente. Nos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. Em todo lugar não se achou uma pessoa digna de abrir o livro e nem de olhar para ele. Aleluia. E João, compreendendo a importância daquele livro para a humanidade, a importância de ser aberto o selo, tirar o selo daquele livro, ele compreendendo essa importância, ele como sentimento humano, ele chorava muito. Aleluia. Aleluia. E o meu choro eu chorava, porque não achei ninguém é digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Glória a Deus. E o livro estava na mão do trono, estava o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E na sua mão estava o livro, e ele olhava e o livro estava selado por dentro e por fora. Ninguém poderia abrir, ninguém podia olhar para ele. E eu chorava muito.
Mas um dos anciãos, quem era os anciãos? Eram 24 anciãos, 12 do Antigo Testamento, que eram das 12 tribos de Israel, e 12 apóstolos, que eram os apóstolos de Jesus. Os 12 anciãos estavam lá também, aleluia, estavam lá naquele, e também estavam ali contemplando aquele momento. João foi convidado para aquela reunião, ali no céu, irmão, diante de tudo e de todos, os anjos, diante dos mistérios. Eles estavam numa reunião muito importante, mas quando chegou o principal daquela reunião, que era o livro, não tinha ninguém para abrir. Meu Deus. Aleluia. Eu disse: João, não chore. Eis aí o leão. Primeiro o leão. O leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando eu olhei, eu vi o cordeiro. Era um leão, agora eu vi o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Este cordeiro, que simbolizava ele? Esse cordeiro já está lá no livro de Gênesis. Aleluia. No livro de Gênesis, irmãos. Por isso que diz, no princípio dos livros estava escrito de mim. A Bíblia diz. Aleluia. No livro de Gênesis. Quando Abraão foi oferecer Isaac, Deus disse: Abraão, tu me ama? Amo, Senhor. Tu me ama, Abraão? Amo. Pois vai lá no monte Moriá, sobe lá e oferece o teu filho em sacrifício. Aleluia. O único filho, o filho da promessa. Porque Isaac seria bendito a todas as nações da terra. E a Bíblia diz que Abraão sobe o monte, convida o moço empregado que trabalhava com ele, os servos, e eles levam, cortam a lenha, colocam no animal a carga, e ele e o filho, e quando chegou no pé do monte, ele mandou os servos ficarem, só ele e Isaac subiu o monte. E Isaac levou a lenha no ombro. Glória a Deus. Era o único filho da Mabra. Seu único filho, filho da promessa. E eles vão subir no monte. Vão subindo. O filho com o pai com o cutelo é que mata o carneiro. Aleluia, para oferecer sacrifício. E a lenha para fazer o fogo, para queimar o sacrifício. O filho olha para o pai e diz: Pai, a lenha está aqui, o cutelo está na tua mão, mas cadê o carneiro para sacrificar? Que pergunta de um filho para um pai, um único filho. Aleluia, o filho da promessa. Abraão disse: meu filho, o carneiro, o cordeiro, Deus proverá. Aleluia. Quando chegou no lugar, irmão, determinado que Deus disse: aqui, ele fez o altar, colocou o filho, amarrou o filho, colocou sobre as pedras, que era o costume fazer um altar de pedra, colocar lenha no meio das pedras, num lugar como fogão, e colocar o carneiro em cima e ali sacrificava. Era o sacrifício daquela época oferecido em favor das pessoas. E então ele pegou, cortou, ele colocou a lenha, amarrou Isaac, colocou em cima da lenha, pegou o cutelo e levantou. Quando ele levantou o cutelo, que ele ia baixar a mão, o anjo bradou nos céus: não faças mal ao teu filho. Aleluia. Agora eu vejo quanto tu me amas. Aleluia. Glória a E Deus. naquele momento, irmão, ele olhou para o lado e estava um cordeiro amarrado no cipó. Apareceu de repente. Quem era aquele cordeiro? Já simbolizava o Cristo. Porque o sangue de Isaac não poderia purificar, mas haveria um cordeiro, um verdadeiro cordeiro, que purificaria os nossos pecados. Glória! E ele já era o símbolo de Cristo, aquele cordeiro ali que apareceu. E por muitos anos, irmãos, foram oferecidos sacrifício de cordeiro, ano a ano. Depois do templo edificado, era exigido os sacerdotes entravam de ano a ano, com sangue de animais, cordeiro, novilho, para oferecer pelo pecado do povo. Mas a Bíblia diz que o povo não podia ser perdoado pelo pecado,
feito pelo sangue de animais. Aleluia. Apenas fazia lembrança do pecado, não havia perdão. Porque era apenas um símbolo até chegar ao verdadeiro Cordeiro de Deus. Oh, glória! E desse Cordeiro e Salvador se falava desde os profetas antigos. Davi falou, os profetas falaram. Daniel, no capítulo 53 de Daniel, ele diz, ele veio, ele nasceu na terra. Ele veio como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aqui na terra aparecer nem formosura. Ninguém aceitava Jesus porque era bonito. Na terra não era bonito. Era mais indigno de todos os homens. E olhando nós para ele na terra, não se via beleza alguma. Ele não tinha beleza material. Aleluia. Para que nós desejamos. Isaías diz, ele não tinha beleza para que eu olhasse e desejasse ele pela sua beleza. Mas ele tomou sobre si as nossas dores. Oh, glória! Ele levou sobre si